Olá, pessoal. Eu sou a professora Gabriela Barreto e neste vídeo a gente vai ver um assunto muitíssimo importante de formação de preços, mais precisamente a diferença entre margem e markup. Vamos aprender a calcular a margem e a calcular o markup. Vamos lá. A principal diferença entre esses dois métodos de cálculo reside no fato de que o markup é calculado sobre o custo e a margem bruta é margem líquida ou margem de contribuição, e a base vai ser margem bruta ou líquida ou de contribuição. Isso vai depender da empresa. Cada empresa pode usar como base uma dessas margens. Essa margem é uma parcela do preço. Então, são coisas diferentes. As bases são diferentes. A base de cálculo do markup é o custo e a base de cálculo da margem, tanto margem bruta quanto líquida e quanto margem de contribuição, é uma parcela do preço. Normalmente as empresas têm o custo e ela quer saber por quanto que ela vai vender aquele produto que custou alguma coisa. Então, a maioria das empresas adota markup. E o que é o markup? Vamos ver aqui no cálculo, que eu acho que vai ficar bem mais fácil da gente entender. Digamos que eu tenha um produto ou mercadoria que o custo é R$100 e se deseja um markup de 20%. Como chega nesse markup de 20%? A gente vai falar nisso depois, mas é um percentual que é calculado sobre o custo para chegar no preço de venda, percentual este em que a empresa já percebeu, já estudou, já analisou de que com 20% de markup ela consegue cobrir todas as outras despesas, todos os outros gastos, não só os R$100 de custo do produto, mas todos os outros gastos e ainda gerar um lucro. Então, vamos lá. Como chegar nisso? Se o custo é 100, o markup é 20, por quanto que eu tenho que cobrar o produto? Então, vamos lá. Que preço eu tenho que cobrar no produto se o custo é 100 e o ganho, no caso, o markup é 20%. 20% do custo. 20% de 100, 20% de 100 é 20. Então, o preço vai ser 100 mais 20, 120. Então, o preço é 120, o custo é 100 e o ganho é 20% de 100, que é 20. Nesse caso, qual seria a margem, né? Nesse caso, nessa relação de 120, 100 e 20. Essa relação de 120, 100 e 20, que é o ganho, a margem de contribuição é 17%. Por quê? Porque a margem de contribuição, ou margem líquida ou margem bruta, aqui a gente falou de custo de um modo geral, né? Mas a margem é 20, e 20 é 20% de 100. Mas quando eu vou calcular margem mesmo, a margem sobre o preço, eu tenho que calcular os 20 em cima de 120, tá? O ganho é 20. 20 gera um markup de 20%, né? Porque quanto que 20 representa de 100. E 20 gera uma margem de 17%, que é quanto 20 representa de 120. 20 em relação a 120 é 17%. Então, nesse caso, markup é 20% e a margem é 17%. Agora, vamos pensar de outra maneira. Eu quero uma margem de 20% e não um markup mais. Meu assunto agora é margem. Digamos que o produto tenha custado R$100. Custou R$100 e eu quero uma margem de 20%. Quanto que eu tenho que cobrar? Qual o preço que eu tenho que cobrar nesse produto ou nessa mercadoria? Então, vamos lá. O preço está aqui, né? O que eu quero saber. O custo é 100 e o ganho é 20%. De quem? Do preço agora, porque ele está falando de margem em cima do preço. 20% desse que eu não sei. Então, veja só, a gente pode trabalhar com X, né? X, que é o preço, menos 100 do custo é igual a 20% de X do preço. Eu estou falando de margem. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Que preço é esse? Que o custo é 100 e o ganho é 20% do preço. Se ele é 20% do preço, esse custo de 100 vai ser quantos por cento do preço? Os 80%, né? Porque a relação é 100, 80, 20.
Então, obviamente, o custo vai ser 80%. Se o custo é 100 e é 80% do preço, o preço é quanto? Aí ele pede também qual o markup que a empresa está usando nesse caso aqui. Então, a gente tem que fazer a regrinha de 3. Como é que a gente faz essa regra de 3? X está para 100, assim como 100 está para 80. Lembra de produto dos meios, produto dos extremos? Né? Como é que a gente faz isso? A gente faz uma continha cruzada, né? Vamos pegar aqui. 100 vezes 100 dividido por 80 vai dar o x aqui. Fazendo a continha, 100 vezes 100 dividido por 80, esse valor aqui vai dar quanto? 125. Então, qual o markup que a empresa está usando? Primeiro vamos fazer aqui a continha do 125 e vamos chegar no markup. Se o preço é 125, o custo é 100, o ganho é 25. E quanto que 25 representa de 100? Representa 25%. Quanto que 25 representa de 125? Representa 20%. Então, 25, recapitulando aqui para a gente firmar bem, 25 é 20% de 125, e por isso a margem é 20%, né? E 25 é 25% de 100, tá aqui. 25 é 25%, tá aqui. Então, nesse caso, a margem é 20% e o markup é 25%. Pergunta aqui qual o markup que a empresa está usando, 25%. Aqui, 25%. Vamos praticar aqui fazendo esse exercício? Uma loja tem custo fixo mensal de R$30 mil e um custo unitário variável de cada bicicleta é R$500. Diante do mercado competitivo, o gestor resolveu ter uma margem de contribuição de 20%. Ele quer a margem de contribuição. Tem empresas que adotam percentuais em cima da margem de contribuição e tem empresas que adotam percentuais em cima da margem bruta, na margem líquida, como a gente já falou. Isso depende muito dos interesses da empresa e também da forma como ele calcula os custos, né? Se é pelo custeio variável, se é pelo custeio para absorção e por aí vai. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu tenho aqui preço, que eu não sei quanto é, eu sei que ele é 100%, né? Se ele quer uma margem de 20%, o preço é 100%, a margem é 20%. 20% de quem? Do preço, tá? A setinha rosa aqui. E o custo de cada bicicleta é 500. Eu não sei quantas bicicletas ele está vendendo, mas o custo é 500. Ele deu também um custo fixo de 30 mil, mas não me interessa nesse caso, porque o caso dele aqui é de margem de contribuição. Então, para por aqui, né? Não precisa descer para o custo fixo. Se ele falasse de margem de lucro, aí eu teria que considerar o custo fixo, que o lucro vem aqui embaixo. Mas como ele falou margem de contribuição, eu vou por aqui mesmo. Que preço eu tenho que cobrar, sabendo que o custo é 500 e a margem tem que ser 20% desse preço? Ora, se a margem é 20% do preço, qual é o percentual do custo? Para que dê 20? 100 menos alguma coisa, 20. 80%, né, gente? Tem que ser 80%, porque 100 menos 80 é 20. Pronto, chegamos na regrinha de 3, tal como a gente fez no anterior. Como é que a gente chega no preço aqui? A gente pega 500 vezes 100 dividido por 80. Fazendo essa continha, eu chego no preço de 625. E a margem vai ser 125, que representa 125, representa 20% de 625. Agora nós vamos ver uma outra situação com o mesmo caso, até para a gente fazer uma comparaçãozinha, que diz o seguinte: a loja tem um custo fixo mensal de 30 mil e vendeu 100 bicicletas, agora ele dá a quantidade de bicicletas, cujo custo variável unitário é de 500. Então, os dados são os mesmos, a única novidade aqui é que são 100 bicicletas. Diante do mercado competitivo, o gestor resolveu ter uma margem de lucro
de 20%. Antes, ele falou de margem de contribuição de 20%, agora ele quer a margem de lucro. E dá para a gente fazer com a margem de lucro porque eu tenho a quantidade de bicicletas e tenho como saber qual é o valor do custo variável total. Agora, reparem uma coisa, como ele quer o mesmo percentual que antes ele queria em relação à margem de contribuição, agora eu vou ter que vender por um valor maior do que naquela situação, né? Porque eu tenho que vender por 1.000 unidades, até porque eu estou trabalhando apenas com 100 bicicletas. E tem que cobrir tudo, custos variáveis, custos fixos, ainda gerar uma margem de lucro de 20%. No outro, a margem de contribuição de 20% não gerava uma margem de lucro de 20%, porque ainda teria que cobrir o custo fixo. Então, a margem de lucro da outra situação era bem menor e, por isso, o preço também era menor. Como fazer isso? Vamos lá. Bicicletas. Eu tenho 100 bicicletas a um preço que eu não sei, mas eu sei que é 100%. O custo das bicicletas, tem 100 bicicletas, um custo de 500 cada, um total de 50 mil. Isso vai dar uma margem que eu também não sei, porque eu não tenho preço. Menos o custo fixo de 300, vai me dar um lucro que eu não sei, mas eu sei que ele é 20% do preço. Se esse lucro é 20%, que ele quer é 20% do preço, que é margem, né? É do preço. Somando esses dois custos aqui, que dá 80 mil, ele vai ter que ser quantos por cento do preço? A mesma coisa que o outro, né? Tá muita coincidência, tudo 80%, mas é coincidência, tá? Nesse caso também vai ser 80%, porque ele quer que o lucro aqui dê 20% daqui. Então, tudo que tiver aqui no meio tem que ser 80%, tá? E como fazer isso? 80%. Então, vamos lá. Pode ser pela receita ou pelo valor. Não, nesse caso tem que ser pela receita total, porque eu estou falando de custo fixo total. Estou incluindo o custo fixo total, né? Então, vamos lá. Receita, a receita que eu não sei é 100%. E o custão, que é o custo fixo mais o custo variável, é 80%. Fazendo a regrinha de 3, eu vou ter o valor da receita. 80 mil vezes 100 dividido por 80 vai dar o valor da receita de 100 mil. 100 mil cobre os 80 mil aqui de custo variável e fixo, ainda sobra 20 mil. E 20 mil é exatamente 20% de 100 mil. Bom, mas para ser 100 mil eu tenho que vender por 1.000 cada bicicleta. Por isso que o preço é 1.000 em cada bicicleta. Um produto custa 152 de custo variável e é vendido por 282. Ele pede o índice de margem de contribuição e o índice de markup. A gente tem que fazer um desenho. Que desenho é esse? É P, preço, custo e ganho, ou margem ou ganho. Bota um M, que pode ser margem ou markup, ou até um ganho. Então, se o preço é 282 e o custo é 152, a sobra, o ganho é 130,72. Qual o índice de margem de contribuição? Então, é quanto que 130, quanto que 130,72 representa de 282,72. Está aqui a continha, 46,23. E o índice de markup? Vou fazer o mesmo desenho, né? 282,72 de preço, que está aqui dado, que é vendido por 282,72. 152 de custo, ganho de 130,72. O markup é um índice calculado sobre o custo. Quanto que 130 representa de 152? 86%. Aí tem uma historinha aqui, um a mais aqui, que diz o seguinte: considerando o markup encontrado de 86%, qual o preço se esse produto custar 95 e não mais 152? Como é que a gente faz? A gente pega 86% de 95, que dá 81,70. 81,70, que é 86% de 95. 81,70 mais 95 vai dar 176,70. E qual a margem nesse caso? A margem é quanto que 81,70 representa de 176,70, que dá 46,23. Mas não é coincidência. Não é coincidência, é matemática isso. Então, quando o markup é 86, a margem é 46,23. Isso para qualquer custo? Sim, para qualquer custo, tá? Podemos até fazer uma tabelinha para isso, né? O outro aqui diz assim: um produto custa 120, o gestor adota um markup de 30. Que preço ele vai cobrar?
Preço. Que preço eu vou cobrar sabendo que o custo é 120 e ele quer um markup de 30? 30% de 120 é 36. Vamos colocar 36 aqui e vamos vender por 156. E qual é o índice de margem nesse caso? O índice de margem é 36 em relação a 156, 23,07%. É quanto que 36 representa de 156. A margem é 23,07%. Muito obrigada e até o próximo vídeo.